Bom, beleza. Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zappalá. Bom, a gente vai conversar hoje, começando uma série, uma linha que a gente tem, que é a paternidade na arte. A ideia é que a gente explore temas de paternidade dentro da literatura, dentro do cinema, do teatro, que a gente consiga explorar aspectos de paternidade dentro da arte. E o primeiro que a gente vai tratar, explorar, é um livro muito famoso, é um clássico, se chama Os Miseráveis, do Victor Hugo. É um livro do século XIX, começo do século XIX, se eu não me engano, ou metade do século XIX. E é muito legal. Bom, eu li o livro, para quem está... Pequenininho. Para quem está assistindo, o livro é esse aqui, ó, Os Miseráveis. Quantas páginas tem? Deixa eu ver aqui. São 1.500 páginas. Caraca, Um pouquinho. pouquinho mais que 1.510 páginas. Mas é muito bom. É muito, muito, muito bom. E para a gente conversar sobre isso aqui, eu falei para o Felipe ler o livro. Mentira, não falei. Semana passada, mandou na segunda, falou, lê aí que... Mas o Felipe assistiu o filme. Qual filme que você assistiu? É com o Hugh Jackman, não? Não lembro o nome do ator. Mas não é o musical com o Hugh Jackman? Não é esse ator. Tá bom. Bom, o propósito é a gente explorar os personagens sob o ponto de vista de paternidade. Boa. Mas dá um resumo pra gente da história que você viu no filme. O filme. Então, um resumo pelo filme. Começa em Paris e o personagem é o Jean Valjean. Acho que é século XVIII, né? 18 ou 19? Começo do XIX, né? Acho que Acho que é 19. Com quem tá no poder é o Napoleão III. Caraca, acho que no filme não... realmente, a vestimenta dos soldados são... Isso foi depois da Revolução Francesa, depois de Napoleão, acho que é o sobrinho Napoleão que está no poder. Então o cenário é Paris, você tem esse Jean Valjean, que é um criminoso, ele está dormindo na rua, e uma senhora pede para ele, e cutuca ele com a bengala, para ele procurar algum lugar para dormir. E aí ele fala que já tentou todos os lugares, e ela fala, não, mas você não tentou ali, e aponta para uma igreja. E aí ele olha e vai até a igreja, bate, um padre recebe ele pergunta se ele pode comer e dormir lá. O padre acaba aceitando, só que de primeira ele já fala que ele é um criminoso. Bem na porta, né? Ele já fala, eu sou um criminoso. Aí tem uma madre e um padre. A madre fica com medo, mas o padre acolhe ele, eles comem, ficam juntos, tal. Ele, na hora de dormir, ele acaba tendo a ideia de assaltar o padre. Sim. E ele rouba pega a prataria do padre, coloca dentro de uma sacola e meio que vai embora. Só que no meio da noite o padre escuta o barulho, acho que é bispo, né? Não é padre. Ele é um bispo, né? E ele escuta o barulho e vai ver o que é, né? Na hora que ele chega, a prataria tá em cima da mesa e o cara tá escondido porque viu ele chegando. Só que assim, na hora que ele vira, ele encontra o Jean Valjean e aí ele pega e dá uma na cabeça dele lá, apaga o cara, pega a prata e vai embora. E aí, assim, no dia seguinte aparece a imagem do padre, desse bispo, arrumando o jardim junto com a madre, e a madre puxando a orelha dele, né? Caramba, não faz mais isso. E aí ele fala assim, não, eu já aprendi, não vamos mais falar sobre isso, né? E aí, tudo bem, nisso a imagem já corta para 10 anos na frente, mais ou menos, e aparece já... não, na verdade não. Antes disso aparece o pessoal recupera, prende o cara, e aí aparece ele vindo com a prata de volta com os soldados prendendo o Jean Valjean, e chega na frente do padre e fala, a gente achou ele, você só precisa dar a tua palavra aí pra gente levar ele em cárcere, né? No filme não fala porque que ele foi preso inicialmente. Não, nessa hora não. Porque a primeira prisão dele é porque ele rouba um pedaço de pão.
Ah, ele conta isso mais pra frente. Tá bom. Ele fala que ele tá passando na frente de uma janela e vê a única coisa que separa ele da fome é um vidro. Isso. É que é E, a primeira prisão dele, né? isso Tá pelo bom. livro já começa ali. Não lembro. Acho que sim, mas eu não lembro. Isso mostra lá na frente, mas lá na frente fala. E aí, beleza. E aí, nesse ponto, ele pega e começa. Os soldados levam ele na frente do bispo e o bispo fala: Não, ele não me roubou, não. Isso aqui eu dei para ele. É. E aí, o Jeová Jô já olha pro padre e fala: Cara, o que você tá fazendo, né? Porque o cara, além de ter roubado ele, ainda bateu nele, né? É. E aí ele fala: Não, tá tudo certo, pode soltar ele. Inclusive, você esqueceu outras coisas, hein? Entrou, Tá, mas... pegou mais prata, colocou dentro do saco. E aí tudo bem. Aí na hora que eles vão embora, os soldados vão embora e ele tá junto com o Jean Valjean, ele fala que ele tá comprando, né? Ele fala, eu tô comprando a tua alma, né? Uhum. E aí, nisso, eu não lembro do detalhe que ele fala sobre. Eu acho que é isso, né? Ele fala que tá comprando a alma do Jean Valjean. Assim, ó, só um contexto. O Victor Hugo, ele tem três livros principais, que é Os Miseráveis, Os Trabalhadores do Mar e o Quasimodo. E ele tem três temas que ele trabalha com esses três livros, que é Os Miseráveis é a relação humana, ou a relação do homem com Deus, mas é uma questão social. Os Trabalhadores do Mar é a relação do homem com a natureza. A gente vai comentar, esse livro é muito bom. E o Quasimodo, ele fala a respeito da relação do homem com a arquitetura. Ele fala, o Quasimodo é um livro sobre arquitetura. Então, na verdade, o personagem principal desse livro do Quasimodo é Notre Dame. Na verdade, não chama o Quasimodo, é o Corcunda de Notre Dame, o nome do livro. Quasimodo é o Corcunda. Mas o personagem principal do Corcunda de Notre Dame é a igreja de Notre Dame em Paris, que inclusive queimou recentemente, eles estão restaurando. Uhum. Então, cada um dos temas fala sobre uma relação do homem com alguma coisa. Então, o Victor Hugo ele tem esses três livros, que são o Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar e Os Miseráveis. Nos Miseráveis, o que ele está explorando é as relações humanas. E a relação do padre com o Victor Hugo, com o Jean Valjean, é a bondade. Uhum. Então, o padre, ele é desapegado de bens materiais e ele olha para o Jean Valjean e é o primeiro olhar de compaixão que o Jean Valjean recebe. Uhum. Então, ele nunca tinha tido um olhar como esse. Tanto que ele foi preso porque roubou um pão. E a sociedade parisiense naquele momento francesa era bem rígida. Aí tem todo um histórico da Revolução Francesa e tudo mais. Quando o Jean Valjean ele tem um encontro com esse padre e o padre entrega bens materiais e fala, estou comprando a sua alma, ou seja, eu quero que você se converta, eu quero que você encontre a Deus, o Jean Valjean tem um impacto com a bondade desse padre que gera, de fato, uma transformação nele. Sim. Então, você vai continuar falando, mas eu acho que tem um ponto de inflexão aí na vida do Jean Valjean, que é com a bondade desse padre. Nossa. Esse é o ponto inicial do filme, do livro, né, que abre para a história, né? Então, ali, cortando para frente, aparece, eu não sei se o livro dá mais detalhes, mas no filme já corta automaticamente, aparece ele prefeito de uma cidade. Ah, isso não, tem muita coisa que Tem muita acontece coisa. no meio. Não, tanto que no filme até se dá uma bugada, porque você tem essa cena, do nada aparece ele numa fábrica, trabalhando ali, é uma fábrica de tijolo. Ele fabrica alguma coisa... Na verdade, o que acontece no livro é que ele foge, aí ele vai para uma cidade onde ninguém conhece ele começa a trabalhar nessa fábrica, ele começa a produzir alguma coisa, só que ele produz de uma forma diferenciada, ele fica muito rico e acaba se tornando o prefeito. Tá, essa é a lacuna do filme. O filme não mostra Mas não esse tem período. como, porque o livro é muito São grande. 2 horas e 15 de filme, mais ou menos. Não tem como você cobrir isso. Inclusive, acho que quando você vai produzir um filme a partir de um livro, uma das decisões é o que cortar, né? Porque não tem como. Mas do jeito que foi muito legal, porque te deixa,
caramba, você viu um cara ali na rua, Sim, né, que acabou de roubar uma igreja, o cara roubou uma igreja. pois é. É um nível de caráter, né, Sim. que já assusta. E do nada o padre ama ele, Aham. tem um momento ali na vida dele que ou ele muda ou ele vai para pior, porque se o cara fizer isso e ele ainda não tiver sentimento, né? Aham. E dali ele é levado, a imagem já aparece ele lá na frente como prefeito da cidade, trabalhando nessa fábrica ali, né? Coordenando, gerenciando a fábrica Sim. e sendo prefeito da cidade, o que já impacta uma outra pessoa, uma outra postura, e você começa, te leva, né, nesse raciocínio do que aconteceu nesse período. E ali na fábrica ele tem algumas pessoas e aparece Fantine, que é uma das personagens que já pra gente deixar marcado aqui também que é importante. E ela trabalha na fábrica, porém ela era uma prostituta. E começa a rolar algum burburinho na fábrica, alguma coisa, e como ele era o prefeito e como tinha ali essa questão, ele acaba pedindo para a moça, para a mulher que ajuda ele ali, a demitir essa Fantine. Aham. E aí ele demite a Fantine, ela fica desesperada porque ela tem uma filha fora do casamento, ela não é casada, que isso também não aparece por quê. Não sei Tá. se no livro, se quiser dar algum... No livro, do que eu me lembro, também não, eu li em 2020 esse livro. A Fantine, ela, quando ela é jovem, ela se apaixona por um rapaz. Esse rapaz, ele é um estudante de direito que faz parte de um grupo de revolucionários. E ela engravida desse rapaz, mas ele some. E Tá, ela então acaba com a menina, dela não tem dinheiro. O que ela faz a menina se chama Cosette, então ela deixa a Cosette com um casal que são donos de uma hospedaria e ela vai ganhar a vida e manda dinheiro para esse casal, que são os Thénardier, para que eles sustentem a menina. tá, Então a decisão que ela toma ela deixa a Cosette para alguém criar e ela vai trabalhar e ganhar vida para poder mandar dinheiro para Cosette. certo. Ela começa como prostituta, mas depois ela arruma esse trabalho na Uhum. fábrica do Jean Valjean. Sim. E aí, como ela foi demitida, volta para ela morando de aluguel e sendo cobrada pelas coisas, inclusive por mandar dinheiro para a filha, Uhum. e ela se vê na situação de voltar a fazer programa. Sim, Inclusive no filme me deu a impressão de que ela estava, de que ela não, de que ela já era prostituta, não, de que ela não era prostituta e que ela se tornou prostituta sim, ali diante também ficou essa lacuna. sim, Mas o ponto é que ela vai fazer programa e nesse programa que aparece ali, ela acaba sendo assediada na rua por alguns revolucionários que estão ali. Não é nem revolucionário, né? Porque eu acho que eles são burgueses, na verdade. nada se passa em Paris, isso é tudo numa cidade do Que interior, né? chama como é o nome da cidade? É Vale de Mer, alguma coisa É assim. uma cidade de interior, né, Aham, é do da interior. França. E aí passa esses burgueses assediando ela durante esse... Na verdade, ela já estava doente. Aham, Ela começa a demonstrar sintomas de doença depois que ela é demitida da fábrica. E aí ela vai fazer programa doente. Então chega ali uns burgueses, assediam ela, zombam dela, né? Porque ela estava fisicamente debilitada. debilitada pra caramba, assim, era bem... E ali aparece a figura do inspetor, que é o inspetor... Como que é o nome dele? Javert. Javé. Inspetor Javé. E ele persegue o prefeito, que é o João Valjean, porque ele começa a desconfiar do prefeito. Porque ele vê alguns... João Valjean não sabia escrever Uhum, nessa altura. E como esse cara é um inspetor, lá atrás ele tem uma lembrança na cadeia de quando ele trabalhava dentro do presídio, de ver o João Valjean trabalhando nas pedras. E ele tem uma lembrança e ele fala: caraca, peraí, será que esse prefeito é o mesmo cara que eu vi lá atrás no, na cadeia. na cadeia? Mas ele também não tem um lance com o cara, quando ele, o Jean Valjean, quando ele pega os bens do padre?
Eu acho E que, se ele acho que o tava ali. Javert participa também em alguma coisa, mas eu não tenho É, eu certeza. não lembro da imagem. Eu lembro do Javert, o inspetor Javert, tendo uma lembrança. Mostra-se a lembrança dele vendo. Ele começa a ligar as duas pessoas. Ele fala: Caraca, será que esse cara aqui hoje é esse prefeito? Se for, ele é um impostor. É, Porque ele é um criminoso. tem uma obsessão do Javert com o Ele João começa a Valjean. perseguir loucamente. E aí, quando ele passando ali, né, observando, aparece ele observando essa cena dos burgueses assediando Cosette, e aí ele pega e intervém, só que ele intervém mandando os burgueses embora, batendo na cara da Assediando a Cosette. Fantine. Cosette é a filha, né? Cosette é a filha. Fantine, Assediando a Fantine. sorry. E aí ele pega e leva presa Tá. ela. E aí, nisso, um soldado que está junto com o Javert viu que ele passou do ponto e vai atrás do prefeito, que é o João Valjean, e conta o que aconteceu. Tá. E ali começa, eu acho que a história de que João Valjean teve lá atrás o padre sendo o ponto principal na vida amando ele, e ele vai até a prisão depois desse soldado contar para ver o que estava acontecendo, e ela estava sendo acusada e iria ser presa ali, né? Tá. E aí o prefeito chega naquele lugar e fala, não, pode soltar ela. Uhum. Eles entram em confronto, ele fala, não, eu sou autoridade sobre você, cita até o código penal lá, Sim. e libera a moça, e leva a moça embora, e ele leva a moça para casa dele, ele tem ali uma pessoa que ajuda ele, para começar a cuidar dela, porque ela tá doente, né, Sim. tá mal, e ali naquilo ele começa a ter os primeiros contatos com ela, de carinho, de amor, né, expressando, e ela fica, como ela é uma prostituta, ela fica achando que ele tinha um interesse físico nela, né? Erótico. E ali ela começa a se surpreender quando ele não demonstra nada erótico, fala, não é isso, né? E ele começa a cuidar realmente da vida dela. Sabe, deixa eu fazer uma parte aqui, porque já é a segunda vez, a gente fala sobre paternidade e também sempre se confunde com hombridade. O primeiro, e tem um aspecto que eu já comentei com vocês antes, que é de redenção ou de cura que um homem funcional consegue trazer para as pessoas que estão ao redor dele. Então, aquele padre, que tem um aspecto de paternidade para um padre, né? Que não é pai, mas que a palavra padre quer dizer pai. O padre, com a bondade dele, começa a gerar cura no Jean Valjean, que nunca tinha visto bondade. Então, um ladrão foi encontrado por um pai bondoso, aquilo gera uma transformação nele. Uhum. Esse homem que sofreu uma transformação a partir de um contato de bondade, quando se aproxima da Fantine, a Fantine só tinha visto maldade até aquele ponto. Quando a Fantine tem um encontro com um pai, que também não é pai, mas o ponto da paternidade não é nem o quanto você é pai, mas o quanto você exerce aquela bondade ou aquela vocação. Quando ela tem um encontro com o Jean Valjean, a expectativa dela é do que ela conhece, que é de ser maltratada ou ser abusada, de alguma forma vandalizada. Sim. Quando ela tem um encontro com um homem que é bom com relação a ela e que a trata com bondade, ela tem um susto. É verdade. E ela não consegue entender. Uhum. Mas a cura dela começa naquele momento. Porque apesar de ela ter um desfecho que não é legal, mas ela acaba bem. Ela não acaba mal. Sim. Vamos continuar. Não, eu lembrei da cena da cama, que ela tá tendo esse encontro de realidade do que ela tinha até ali para aquilo que o João Valjean tá definindo daqui para frente. E ele praticamente ministra ela na cama, né? Que ele fala assim, essa não é a tua identidade. Você pode ter vivido até aqui dessa forma, mas Deus não te vê desse jeito. Caraca, acho que é a melhor cena do filme. E tem uma coisa muito interessante da Fantine que eu não me lembro como é que tá eu não sei como é que tá no filme, mas no livro ela tinha um cabelo loiro muito bonito. Verdade, e ela corta, né? Ela vende o cabelo. Ela vende o cabelo, tem essa cena. Então, o que é um aspecto até psicológico muito forte, que ela pega grande parte da identidade dela, porque para a mulher, um cabelo longo, grande parte da feminilidade da identidade dela,
Ela pega aquele cabelão, corta e vende. E ela entrega. Então ela era uma moça, apesar de não ser muito rica, mas uma moça muito bonita, com uma identidade própria. Ela passa por um homem que não foi bom para ela e que a abandona, e que não exerce hombridade e paternidade como deveria. Aquilo gera uma gravidez indesejada, acaba gerando ao final pobreza, e ela abre mão da própria identidade, que é aquele cabelão bonito, loiro, pela necessidade que ela tem. Sim. Até isso passa um tempão com trabalho, prostituição, até ela encontrar um segundo homem que vai resgatar a identidade dela. Forte, né? Forte. Eu lembrei também que eu acho que nesse momento que eles estão na cama, ela conta sobre a filha, sobre a Cosette, e fala que ela não tem pai. E aí ele fala assim, não, ela tem pai sim, o pai dela é Deus que está no céu, e ela precisa entender essa realidade. Então, cara, ele muda a identidade da mulher, da mãe, e automaticamente ele já da filha. Tanto que isso leva para um lugar onde ela começa a ficar cada vez mais doente, mais debilitada, e num ponto que quando ela chega para leito realmente de morte, ela pede pro Jean Valjean cuidar e criar a filha para ela. Sim. Né? Então, como foi importante ali esse ponto, e aí ele fala, não, pode deixar, eu vou fazer isso. Né? Tanto que daí a gente viu que tem uma diferença na história do livro pro filme, Sim. que é na sequência que ela morre. No filme aparece que o Jean Valjean ele fez ela escreveu uma carta Sim. de que a filha poderia ser entregue a ele. Sim. Não, isso tem no livro. Tem no livro? Tem. Porque para que ele tenha autoridade, porque não pode chegar qualquer cara para pegar a filha, porque ela não sabe como a filha está sendo tratada. A expectativa dela, quando ela deixa a filha com esse casal que é dono de uma hospedagem, ela tem a expectativa que a filha está sendo bem tratada. Então ela manda dinheiro para eles, não sei qual a periodicidade, e a expectativa ela está sendo bem tratada. Quando ela vai, eles apresentam a menina bem tratada, mas eles maltratam a menina e usam o dinheiro para outras coisas. Mas ela não sabe. Então ela faz uma carta de próprio punho, falando, olha, casal Thénardier está indo aqui, esse senhor, que tem outro nome, né? Eu não me lembro qual o nome que ele tem, porque ele troca o nome, né? Lafitte? Não sei, ele troca o nome. Então fala, tá indo esse senhor aqui, vocês podem entregar a Cosette na mão dele. E ele leva a carta. Eu não sei como é que tá no filme, mas ele tá numa viagem, eu acho que ele tá indo para Paris, porque ele não tem certeza de onde ela tá. É que antes disso, aparece o Javier, vem, e ele fala assim, cara, preciso te pedir perdão, porque eu desconfiei que você era Jean Valjean no passado. Isso. E aí ele fala que para ele punir, né? O Javier aparece e fala, me demite, me pune, porque eu vi que Jean Valjean é o cara que tá lá na cadeia, que tá sendo julgado agora, encontraram ele. E eu achava que esse cara era você, só que na hora ele trava e ele fala, caraca, mas o que tá acontecendo, né? E ele começa a se sentir mal, ele pensa, tem alguém que tá se passando ali pela minha situação, que vai tomar a culpa no meu lugar. É isso. E aí ele, antes dessa viagem, ele se posiciona para ir para esse tribunal, esse julgamento, e ele passa nesse lugar ali, e aí ele assiste a condenação desse cara. E esse cara tinha traços de uma doença mental, porque ele não consegue falar nada com sentido. E pergunta se ele era Jean Valjean, e ele não responde, parece que ele realmente é o criminoso. E vem uns caras ali, umas testemunhas, e falam, não, é ele. O livro explora com ultra detalhes esse julgamento todo, toda a angústia do Jean Valjean assistindo isso, até o ponto que ele se entrega. Ele levanta e começa, antes dele falar que ele era o cara, ele começa a conversar com as testemunhas, lembrando de momentos de conexão que ele teve com essas pessoas, inclusive ele tinha, acho que, batido em um dos caras no ombro, e ele fala, mostra sua cicatriz aí, que foi eu que deixei. Aí o cara mostra, aí todo mundo começa, nossa, o que tá acontecendo, né? Até o ponto dele virar e falar assim, eu sou o Jean Valjean. Isso. E ele pega e sai do tribunal na hora, porque ele ficou incomodado, mas ele já sabe que ele tem uma outra missão, que é resgatar a menina, né? Então... Ele iria se deixar prender se ele não tivesse uma missão
que se sobrepõe, que é resgatar a Cosette. Então ele foge. Então ele sai, olha que interessante, como a transformação dele foi, ele sai da posição de ladrão que rouba uma igreja contra um outro homem, esse padre que traz redenção para a alma dele, no sentido, não no sentido de salvação eterna, como a gente entende de cristianismo, mas no sentido de transformação e regeneração. Uhum. Ele tem toda uma trajetória de sucesso, que ele vai para uma cidade onde ele não é conhecido, ele começa a produzir, ele faz fortuna, ele vira prefeito. A expectativa, quando tem o julgamento, e eu sei porque eu li o livro, a tentação que a gente tem é de falar assim, cara, fica quieto. Porque deu tudo certo, entendeu? Quem vai ser preso é um cara que é meio lunático, que não está entendendo muito bem as coisas, está tudo certo. Só que o efeito daquela regeneração é tão perene, e ao longo do caminho ele é um cara super... Ele dá dinheiro para um monte de gente, ele tem uma fama de ser um cara que... Não sei se aparece no filme isso. Generoso. Super generoso e tal. O efeito duradouro daquela regeneração ele não suporta aquela injustiça que está sendo feita no julgamento e ele se entrega. Então, de alguém que rouba, ele passa a ser alguém que dá. Tudo como efeito de redenção trazido por um homem funcional. Sim. Para mim, paternidade está relacionado com isso, sabe? Uhum. Você exerce paternidade não só com seus filhos, mas com as pessoas que estão à sua volta, sabe? Muito bom. E é engraçado, porque não sei se no filme fala, mas no livro ele se prepara para esse momento onde ele vai se entregar. Então ele pega a fortuna dele, ele guarda de um jeito, ele sabe que o Javert vai acabar vindo atrás dele. Verdade. Então ele se prepara, ele se entrega no julgamento e foge. Sim. Mas ele foge não por egoísmo, Mas por conta mas porque ele tem que resgatar a Cosette. Sim. E aí? Aí ele sai dali, vai atrás da Cosette nesse hotel, né? Uma hospedaria, né? Uhum. E ele chega, eu acho legal que ele chega na cena, mostra que ele não se identifica de primeira. Uhum. E ele chega e já vê a Cosette sendo maltratada pelos dois. E na hora eles deram, acho que um tricô para essa menina fazer uma meia. E na sequência ele pega e fala assim, quanto custa uma meia? Aí o cara fala, sei lá, 30 centavos. Naquela época já era bastante dinheiro. Aí ele pega e compra o tempo da menina e ele fala, agora vai brincar. Sim. Ele começa a conversa Sim. desse jeito. Sim. E o cara percebe, o dono da hospedaria, ele percebe que ele tem dinheiro. Sim. E ele começa a jogar com ele, né? Sim. Ali pedindo mais dinheiro, pedindo mais Que é o dinheiro. Thénardier. É o Thénardier. E ele vai fluindo ali. Até o ponto que ele apresenta a carta na mesa. Uhum. E ele fala que ele veio para resgatar, para levar a Cosette embora. Uhum. E aí ele leva ela embora. No livro é uma situação muito mais complexa, porque no livro ele chega nessa hospedaria sem saber que é onde está a Cosette, se eu não me engano. Ele chega sem saber, ele nota os maus tratos, ele exerce bondade sem saber que a Cosette é a Cosette. Uhum. No meio do caminho ele descobre. Mas eu não sei como, e assim, a figura de paternidade totalmente destruída é a desse Thénardier com a esposa. Porque eles têm outros filhos, além da Cosette, eu acho que são duas meninas, ou um menino e uma menina. Na cena aparece filhos. Aparece filhos. Aparece. E os filhos deles são super bem tratados em detrimento da Cosette. E o Jean Valjean acaba encontrando uma forma de chantagear esse casal para levar a Cosette embora. Ele acaba comprando de alguma forma Sim. a liberdade da Cosette. E aí foge para Paris com ela. É isso no filme também? É isso. O ponto relevante para se retratar aqui é que esse homem, que é o Thénardier, ele dá para gente o exato contraponto, ele seria o vilão da história,
mas ele dá o exato contraponto do que é a paternidade funcional. A paternidade funcional você traz redenção e você regenera. A paternidade disfuncional, que é daquele homem que nunca amadureceu, que é egoísta, egocêntrico, você explora e você tira vantagem dos seus filhos. Então, nesse caso específico, o Thénardier ele tem a oportunidade de ser um pai para a menina que nunca teve pai, que era a expectativa da Fantine. Uhum. O que acontece na realidade é que ele é um mau pai para Cosette e ele é um mau pai para os filhos dele também. Sim. O cara é péssimo. E depois, mais frente, não sei se no livro, no filme aparece, mas mais para frente ele aparece no livro. Quem? Esse Thénardier. Não. Não? Não. Bom, conta aí. Quando ele vai embora com a Cosette, eles fogem por uma floresta e a primeira coisa... Aí acho que a Cosette pergunta o nome dele e tal. Aí ele fala assim, não, mas você não pode me chamar dessa forma, senão as pessoas vão entender que a gente não é próximo, né? Vai ficar esquisito. Sim. Aí ela pergunta, mas como eu devo te chamar? Ele fala, me chama de papá. Então, aquela hora é bem legal também, que ele já define ali, né, a relação dos dois. Sim. E aí ele foge para Paris, ele tenta entrar em Paris. Sim. Paris está cercado porque eles estão procurando por ele. E ele pula o muro, consegue entrar em Paris e vai para dentro do convento. Sim. E ele bate no convento, pede ali lugar para morar e até para desenvolver a Cosette dentro da escola deles ali, né, para ela estudar, se desenvolver. Quem sabe ser ali era para ser uma madre realmente, né? O treinamento que tem ali. É um internato, né? É um internato. E corta para 10 anos. Deixa eu fazer uma parte aqui que o livro é bom porque o Victor Hugo, ele dentro da história, ele lança conceitos dele, né? Então ele fala a respeito dos conventos, porque nessa época em Paris, quando ele escreveu, que é o século XIX, os conventos já estavam terminando. E ele descreve um pouco o convento como um lugar onde sejam os monges ou sejam as freiras, elas oram ininterruptamente pela sociedade. Então ele fala o seguinte, cara, a sociedade se degenerou, mas Deus resgatou um lugar onde a oração é feita em compensação pelo resto da sociedade onde a oração não é feita. Uhum. Então, por um lado, o Victor Hugo fala, cara, isso não faz sentido, um convento não faz sentido, porque as pessoas ficam presas aqui dentro, mas a explicação para isso é, as pessoas aqui estão orando pelo mal que está prevalecendo do lado de fora. E aí ele coloca o personagem principal dele para morar dentro desse lugar, que em princípio perdeu o seu sentido, mas ao mesmo tempo é um refúgio para o Jean Valjean criar a Cosette. E ela cresce, eles ficam, sei lá, 10, 15 anos nesse convento, não fica? Fica. Até ela ficar grande, né? Sim, acho que até os 16, né, mais ou menos dela. E ali, quando chega esse ponto, é tipo assim, ela tá 1 ano de se formar freira. Isso. Tanto que a cena aparece numa formatura de freiras e ele fala, o ano que vem é você. Aí ela começa a dar sinais de insegurança sobre a escolha. Sim. E ela começa a ficar posicionada na janela, na porta, olhando o movimento de fora. E assim, pensa, são 10 anos que ela devia ter, sei lá, 6, 7 anos de idade, até 16, 17, ela nunca pisou fora dali. E ele é o jardineiro, né? Ele trabalha como jardineiro. Então, para ele é um mundo perfeito, né? Minha filhinha aqui dentro desse cenário, onde não tem nenhum perigo, nada, eu consigo trabalhar aqui, eu consigo cuidar dela, né? Desenvolver ela aqui. Cara, vou te falar que eu, como pai de menina, lendo o livro e vendo esse cenário, é reconfortante. Tipo assim, cara, tá tudo bem. Perfeito. Eu tô aqui, tô cuidando, tá tudo cuidado, ela tá em segurança, presa. Sim. Pro pai, aqui é outro aspecto de paternidade, e ele vai se desenvolver, mas pro pai, a sensação é, nossa, tá tudo bem, entendeu? Porque daqui ela vai para o Senhor. Ela não vai para outro homem, entendeu?
Daqui ela não vai passar por nada ruim, ela vai servir o Senhor e é seguro. Mas não é o papel do pai, né? Continua a história. É bem assim. Deu essa sensação realmente, né? Não, ele tá bem, né? Sim, Ele tá tá tranquilo. ótimo. Tanto que mas o legal é que ele recalcula rápido, porque quando ela vem falar que não queria ficar ali, ele de primeira é firme, fala, não, isso daqui é o que você escolheu. Uhum, Mas vê que ela não tá feliz e pela felicidade dela, sim. ele consegue entender aquilo que é o papel dele de verdade. Então Sim. ele vai perante a madre, que Sim. é a responsável, e fala, ó, a gente vai embora. Porque eu preciso fazer o que é melhor para ela e Sim. eu tenho visto isso daqui. E a madre abençoa, fala, não, vai. E aí eles saem dali, né? Eles vão morar no subúrbio de Paris, né? Eles vão para o subúrbio de Paris. E a primeira cena na sequência é ele falando, ó, fica aqui na charrete. Eles têm lá... É engraçado que a expressão no inglês é wagon, né? É o ego. Pra Pra carroça. carroça. E aí ele fala pra ela, fica aqui na carroça que eu vou aqui dentro resolver uma coisa. Então ele sai, vai num banco, alguma coisa assim. E ela, curiosa, nunca tinha saído no mundo, entende que não tem nenhum perigo, né, de estar andando ali, e ela sai e começa a andar. E ela é atraída por uma multidão que tá tendo tipo um protesto, né, que tem alguém fazendo um discurso ali. E ali ela se apaixona pelo rapaz que é o Marius. Marius Pontmercy. Marius Pumeci? Pontmercy. Mas no livro é diferente. Ah, é? No livro, o Jean Valjean vai passear num jardim que tem em Paris. Uhum. Ele vai passear com ela. E eles vão sempre no mesmo lugar passear. E o Marius, ele tem uma vida super dissoluta. Ele mora com um avô, que é chamado Monsieur Essa parte Gillenormand. não tem no filme. Ah, o livro é super detalhado. Então ele vai trabalhando cada personagem. Ele mora com um avô, que é esse cara que é o Monsieur Gillenormand. O Monsieur Gillenormand é um cara super conservador, monarquista e tal. E ele cria o neto, porque a mãe, se eu não me engano, faleceu. Ele cria o neto, que é o Marius. E o Marius, o pai do Marius, que é um coronel, ele tinha sido coronel de Napoleão, se eu não me engano, e ele tinha ido embora. Então aí tem um contraste que é o Monsieur Gillenormand, ele é monarquista da época de Luís XIV, que é quem morreu na Revolução Francesa. E o Marius é filho de um oficial de Napoleão, que são pontos opostos, entendeu? O Napoleão é um subproduto da Revolução Francesa. Então tem a monarquia francesa, tem a Revolução, e da Revolução, daquela bagunça que é o terror, tudo, emerge o Napoleão como um segundo imperador. Uhum. Só que ele não é da linhagem monárquica, ele é um imperador. Então, para os monarquistas antigos, ele é meio que um usurpador do poder na França. Bom, o Marius cresce nesse ambiente e ele está participando da faculdade de Direito e ele começa a fazer parte de um grupo de revolucionários. Então ele tem uma vida super dissoluta, sai com mulheres, enche a cara e tal. E aí, isso tudo está no livro, mas eu não lembro com um super detalhe. Mas o ponto relevante é que ele, Marius, vai passear nesse mesmo parque que o Jean Valjean está levando a Cosette para passear. E os dois se apaixonam, tanto o Marius pela Cosette quanto a Cosette pelo Marius. Só que o Jean Valjean ele não está percebendo o que está acontecendo. Quando ele percebe, ele some com a Cosette. É muito bom. Para o Marius nunca mais encontrar a Cosette. Isso assim, como pai, é uma questão interessante, porque ao mesmo tempo que você quer que a sua filha desabroche, deslanche, você também não quer. Sim. Então, o pai de menina, especificamente, pai de menino é bem diferente. O pai de menina fala, cara, eu não quero entregar a minha princesa para qualquer palhaço que aparece só porque ela se apaixonou, entendeu? Uhum. Então, o primeiro impulso, e o Jean Valjean é um arquétipo de bondade. Mas tudo bem. Quando se trata de uma filha menina, você pode ser bom o quanto você quiser. A sua dissonância cognitiva ela vai bater e falar assim, não, isso aqui é mal para ela.
eu sou bom e no bem dela eu vou tirar ela dessa situação, entendeu? Sim. Já começa um conflito meu, quanto eu deixo o meu filho ser individual e exercer a individualidade dele e quanto eu vou controlar o futuro dele, entendeu? Muito No bom. livro isso é trabalhado assim com muita profundidade. Tem uma cena do Marius que ele tá sentado vendo os dois juntos e ele fala assim: Isso não é paternidade, isso é cárcere. Sobre a Isso situação magoa dos dois. qualquer pai de menina. Tô pensando, depois dessa parte, eles começam. O João Valjean leva a Cosette, eles têm uma moradia ali que já é uma casa muito boa. Aham. E toda noite, Mário se encontra na praça, na cadeira na frente, né? Na frente da casa deles. Ele vai lá, bate na porta, Cosette sai e Sim, eles se encontram escondidos. sim, é isso que acontece mesmo. No livro é No igual. livro é igual. E aí eles começam tendo essa sequência, e nisso, o Javé, que é o inspetor, ele está trabalhando num projeto ali, numa missão, para poder acabar com os revolucionários. Então, Sim, eles estão fazendo, estão meio que, como é a palavra? Eles estão monitorando o Marius sim, para poder ver como que vai ser o desenrolar da revolução. E nisso ele vê que ele está apaixonado por uma menina, né? Por uma moça. E aí eles começam a ir, mas quem é essa moça? Ah, essa moça é filho de um cara que todo mundo fala muito bem, super generoso, que tem dinheiro e mora naquela casa. sim. Então o Javé fala, não, eu preciso avisar ele, Sim. né? E nessa época o João Valjean é super restrito. Ele sai pouco, porque ele sabe que ele é procurado. Verdade, Enquanto ele estava no convento, era ele estava tranquilo. protegido. Uhum, Agora que ele está fora, ele só sai à noite, tem uns lances assim bem... E é bem um subúrbio, é para ser afastado, né? sim. E aí? E aí que Javé se prepara e fala, vou na casa deles Uhum. para avisar o pai que isso está acontecendo, porque eu não ia querer minha filha envolvida com um revolucionário. Sim, E ele vai lá, bate, e nisso o Giovanni tá jardinando no fundo lá da casa dele, e a empregada faz o Javé entrar, sim, vai pro fundo, chama ele, e aí ela fala, o inspetor Javé tá aqui. Aí ele já, tipo, fala, não, ele vai correndo, chama a Cosette e fala pra Cosette, ó, você precisa ir lá na sala, falar que eu tô viajando, e sim, ele começa meio com um desespero, a Cosette, mas o que tá acontecendo? Ele fala, só faz isso. sim. E ele vai lá, chega, ela vai até a sala e fala, ó, meu pai tá viajando, ele não tá, ele volta daqui uma semana mais ou menos. Mas o que que você gostaria de falar com ele? Aí ele pega, faz uma carta na hora, falou, você precisa entregar na mão do teu pai. Aí tá bom. Aí quando ele vai embora, ela volta ao encontro dele dentro de casa, ela entrega a carta e ele começa a ler a carta. Sua filha tá se encontrando com um revolucionário. E É aí assim que ele fica sabendo, né? é assim que ele fica sabendo, exatamente. E ali eles meio que entram em confronto, que eu acho que ele não estava vendo, né? Mas Sim. ali caramba, tá acontecendo realmente. A hora E aí ele some com ela. eles somem com ela. Eles saem dessa casa, vão para outra casa, mas a Cosette consegue deixar um aviso pro Marius Sim. no banco onde eles se encontram. Ela deixa escrito lá que ela vai estar na casa tal. E eles continuam meio que se encontrando. Você sabe que no livro existe uma dúvida entre o Marius e a Cosette. Quando ela vai embora, ele não sabe. Aí Uhum. depois ele acaba descobrindo onde ela está. E Tá. eu não sei como é que está no filme, mas no livro fala que o jardim dessa casa ele é um pouco famoso, Hum. porque é um jardim muito bonito, eu ia falar bruxuleante, mas a palavra. É um jardim super bonito Uhum. e que é muito trabalhado. E eu não sei se aparece isso no livro, porque não aparece direito os Thénardier. Essa família eles acabam quebrando. Eu acho, se eu não me engano, o Thénardier ele é preso, alguma coisa Que é assim, a família da hospedaria, né? da hospedaria. Quando eles estão nessa casa, a casa fica famosa por ter alguém que é rico. E aí tem uma menina ou menino, não tenho certeza, que é trombadinha e que quer assaltar essa casa.
essa menina ou menino, não me lembro, que é trombadinha, é um dos filhos do Thénardier daquela hospedaria. Então tem um plot que é aquele pai mau e que tratava e mimava as duas crianças em prejuízo da Cosette, a passados 15 anos, ele é um ladrão em Paris e os filhos são trombadinhas. Nossa. E a Cosette passa a ser uma menina super... A Cosette, inclusive, na hospedaria era um pouco mais velha que essas crianças. Aí fica um pouco... Porque eles eram bem novinhos. Aí já não lembro direito. Mas o fato é que eles são trombadinhas em Paris, enquanto a Cosette passa a ser uma menina com um bom pai. Uhum. E o pai, que é o Thénardier, abusa deles, bota eles para roubar, bate neles, e ele mesmo é um ladrão. Ele já demonstra, ele é movido pelo dinheiro, né? Totalmente. Ele é egoísta e usa os filhos, inclusive, de forma... Pô, os caras viram trombadinhas, entendeu? Sim. Não tem o que comer, vive num cortiço, numa favela, sabe? Uhum. É bem... Então, tem uma reviravolta. É como se esse cara não fosse abençoado, sabe? Sim. Nada dá certo para ele. E ele reclama, não lembro no livro que ele fala, ele reclama que tudo dá errado para ele. Caramba, Né? essa parte não relata. O que acontece com o... Aí ele foge dali e ele vai para uma outra casa, né? Isso. Tem uma parte importante nesse meio que é quando ele conta pra Cosette quem ele é de verdade, quem ele era, né? O passado dele. Que ele era um criminoso, porque ela fica sem entender nada. Caramba, o que esse policial tá vindo aqui? Por que você tá estranho? Por que você tá fugindo? E ele conta, eu era assim, eu era um ladrão, e aí ela abraça ele, dá um abraço nele assim, e é bem legal essa cena. Não tem muitas palavras, mas você vê que ela se compadece, né, daquilo. Ela entende o porquê eles precisam fugir, porque até então ela não queria. Eu tenho o Marius aqui, o que você está fazendo? A gente tem dinheiro, tá tudo bem, né? E ela entende o porquê que eles têm que fugir, eles vão para essa casa, e tem uma cena que o Marius se encontra na frente da janela e eles se beijam. E o João Valjean tá na janela olhando. Eu acho que isso deve ser a pior cena para um pai ver, né? E eles se beijam e naquele momento dá para ver nitidamente, assim, que ele fala, e agora? O que eu tenho que fazer, né? Entendi. Aí é de verdade, né? Agora. Sim, E é legal porque você vê que um homem bom, ele encontra com... Ele não quer, tem aquela coisa interna, né, do pai, assim, eu não quero. Sim. Mas quando ele encontra, vê aquilo, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa agora. E aí, na sequência, num próximo encontro, o Javert meio que segue o Marius. Tá. E quando o Marius chama ela para descer de novo, o Javert prende ele num canto ali e meio que vai para cima da menina, né? Ele vai para cima da Cosette, esse Javert. O livro é bem claro e trabalha bastante esse grupo de revolucionários. Então, o que está fermentando em Paris nesse momento? Um grupo de jovens estudantes universitários está preparando uma revolução para derrubar o governo. Até que um dia estoura essa revolução, eles fazem barricadas em algumas ruas e o governo, incluindo o Javert, começam a ir para cima e deixam esses jovens presos numa hospedaria. Eles estão meio que encurralados. Dali eles estão resistindo e tudo mais. O que acontece é que o Marius está junto com esses jovens. E o Jean Valjean vai resgatar o Marius. O Jean Valjean sabe o que está acontecendo. Mas peraí, tem uma parte antes que é importante. Nessa cena que ele segue Marius até a porta, na sequência, Marius consegue sair, ele derruba o Javert, toma a arma do Javert e leva o Javert preso para dentro desse lugar onde você está falando. Então, sim, quando o João Valjean ele se posiciona para ir atrás, ele vai ver o que está acontecendo com o Marius, mas ele vai também porque sabe que Javert tá sequestrado lá dentro. Sim.
O plot que acontece nessa situação é o seguinte: tá rolando a revolução. Uhum. O Jean Valjean não tem nada a ver com a revolução, Sim. mas dentro do lugar que é o epicentro das coisas que estão acontecendo, onde os revolucionários estão encurralados e a guarda de Paris, a polícia, vamos dizer assim, está encurralando eles, lá dentro tem o Marius e o Javert. Só que o Javert, ele está amarrado, Uhum. pronto para ser executado. Exatamente. E quem fica responsável? Daí o Jean Valjean dá um jeito de entrar, e eles acham que o Jean Valjean está para ajudar a revolução. Ele está lá para resgatar o Marius, só que ele percebe que o Javert vai ser morto e ele fica. Estou me lembrando do livro. E o livro é interessante porque você lembra de cena, é uma loucura, né? Eu li o livro, mas eu lembro das cenas. Você não assistiu o filme? Não, mas é por isso que eu acho tão maravilhoso ler o livro, porque você cria suas cenas. Então, se eu assistir o filme, vai ser todo desconectado, porque eu tenho as cenas na minha cabeça. Então, a cena que eu tenho no andar de baixo dessa estalagem, que é desse boteco, né, como se fosse antigamente, o Javert está amarrado numa coluna, esperando para ser executado. E arrogante, orgulhoso, esperando quem vai executá-lo. Quando aparece o Jean Valjean. E o Jean Valjean tem misericórdia e De novo. solta ele. Então, tem um aspecto super interessante aqui, que é o conflito que acontece dentro do Javert, que na verdade vai se aperfeiçoar um pouco mais para frente. Mas o Javert, ele acaba sendo salvo pelo homem que é um criminoso e que é a obrigação dele prender. Eu vou antecipar, depois a gente continua falando. Quando a polícia ela consegue debelar a revolução e entra nesse local onde eles estão encurralados, o Marius, eu não lembro por que razão, ele desmaia. Eu não sei se ele tomou um tiro, o que aconteceu. O Jean Valjean resgata ele. Sim, eu lembro disso. E eles vão para o sistema de esgoto de Paris. Isso. E aí, isso é tudo super descrito no livro. Eles estão no sistema de esgoto, até que chega um lugar que inunda, e o Jean Valjean tem aquela oportunidade de falar, não vou mais levar esse moleque, afinal de contas ele quer casar, quer levar minha menina embora, mas a consciência dele fala assim, não, vou salvar esse rapaz. Ele salva o Marius, porque o Marius estava com raiva dele, eu acho. Ele salva o Marius, quando ele sai do esgoto, o Javert está esperando ele. Exatamente assim. É? Uhum. O Javert encontra ele, e aí se aperfeiçoa o conflito enorme que o Javert está sentindo, que é esse cara me salvou, mas a minha obrigação é prender ele. E aí ele deixa o Jean Valjean embora. Primeiro o Jean Valjean consegue negociar com ele pra, tipo, peraí, deixa o Marius embora, Sim, é porque você vê que vem um senso de, cara, agora minha filha tá sendo passada para ele, é a obrigação do Marius dar continuidade aqui, porque ele entende o próximo passo me da filha. leva, mas leva agora o marido dela. O sacrifício. Sim. Ele se sacrificou ali mais uma vez pela filha. Exatamente. De uma forma que eu acho que deve ser a pior forma. Eu acho, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Jean Valjean consegue fugir, o Javert não pega ele. Mais para frente, o Javert descobre onde o Jean Valjean tá, que eu me lembro que era uma casa que tinha, que era uma casa que tinha uma escada. O Javert descobre o Jean Valjean de novo, deixa ele embora, porque ele não consegue prender o cara que o salvou, e na sequência o Javert suicida. No filme, a mesma cena de quando eles saem desse bueiro, o Marius vai embora, junto com o Jean Valjean marcou com o Javert de ficar ali, ele fala, não, eu só vou lá levar o Marius, eu volto pra cá e a gente conversa. Tá. E beleza, e ele volta pra se entregar. Tá. E ali o Javert dá indícios que vai executar o Jean Valjean. E na hora ele coloca a algema nele mesmo e ele se joga num rio que tá atrás. É isso mesmo. Aí termina. É um pouco diferente. No livro é um pouco mais complexa a história. Certo. Mas o resumo até psicológico do negócio o Javert é um cara tão afeito e tão preso pelo senso de justiça que ele tem,
que ele não consegue coadunar a bondade que ele exerceu com a justiça que ele deixou de exercer e ele se mata. Tem até uma passagem bíblica que fala assim, não sejais vós excessivamente justo. Por que você se entregaria para esse destino? Uhum. Então, algo assim, e a lição que deixa com o Javert cara, calma, você não precisa ser tão rígido e tão justo e tão correto. A vida tem caminhos que são estranhos. Então, o Javert é colocado num caminho estranho, onde o cara que ele persegue é o cara que exerce bondade para com ele. Então, o que vem antes? Sim. Bondade ou justiça, entendeu? E aí, de novo, na Bíblia tem, mas os seus argumentos, o seu senso de justiça, para mim, são como trapos de imundícia. Você não sabe o que é certo e errado. Uhum. Você não tem controle ou você não tem ciência de todos os fatos, de tudo que acontece para saber o que é certo e o que é errado. Então, talvez você deva se pautar muito mais por bondade do que por justiça. Bom. Que, de novo, o que Jesus fala, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus não fala seja justo com o próximo como a ti mesmo, assim, ama o próximo como a ti mesmo. E o que, em todo o tempo, em todo romance, tudo que o Jean Valjean faz, ele no começo ele é punido, ele é regenerado, e aí ele exerce amor e bondade para com os outros. E ele vai encontrando pessoas ao longo do caminho que têm conceitos diferentes. Então, o Thénardier, ele é movido por bondade? Não, ele é movido por ganância. Sim. O Javert é movido por bondade? Não, ele é movido por justiça. Aquele padre que era movido por bondade e amor, ele transbordou tanto que redimiu a alma de um cara Bizarro. que estava tão errada. Sim. E aquele cara que é o Jean Valjean, ele transborda bondade para todo mundo, cara. Mesmo porque ele não quer. Porque ele não gosta do Marius, ele não quer o Marius para Cosette. Sim. Mas ele não consegue, ele transborda a bondade até para o próprio cara que está perseguindo ele, que é o Javert. E é engraçado que quando ele vai deixar o Marius, ele tem um encontro com a Cosette, ele fala tchau, ele se despede dela. Bom, como é que termina o filme? Com ele caindo no rio. O Javert? Corta. Dá de espirrar. Foi bom. Mas termina o filme com o Javert caindo no rio? É. E o que acontece com a Cosette, com o Marius e tudo bem? Deixa intrínseco que, tipo assim, parece que eles vão tocar a vida deles ali, mas o Jean Valjean tá livre, assim, ele me mostra ele livre voltando pra vida dele. Ah, não, ó. Depois, o que acontece? Aquele senhor Gillenormand, que é o avô do Marius, ele repudia o neto, porque o neto se tornou revolucionário e ele era conservador. Então ele repudia o neto. Só que depois que ele repudia o neto, ele vive uma vida de remorso porque ele ama o neto. E o neto nunca volta. Nunca volta. Até que um dia o neto volta, e é uma cena super bonita que tem no livro, que é aquele senhor rígido e conservador se quebrando pelo amor que ele tem pelo neto. E o neto também reconhecendo isso. Ao mesmo tempo, em algum momento acontece que o Marius, ele tinha uma opinião a respeito do pai dele que era super negativa, porque era a opinião que o avô dava. Então o avô, que era conservador, falava, seu pai é um lixo, porque o pai era da guarda napoleônica. Por uma circunstância da vida, e o pai é vivo, o Marius acaba sabendo quem era o pai. E aí o Marius começa a usar, acho que o Marius antes usava o Gillenormand e passa a usar o Pontmercy, que é de fato o sobrenome dele. Então, existe um resgate, ainda que não pessoal, mas existe um resgate da imagem do pai do Marius como sendo um cara honrado. E o pai do Marius, ele deixa de ter contato com o Marius porque o avô fala, você não tem dinheiro, eu tenho. Se você se aproximar do seu filho, eu paro de pagar tudo. Então, o pai se afasta para que o filho possa ter uma vida mais confortável. Caramba. O que é uma atitude honrada, eu não consigo concordar com essa atitude. Eu prefiro o meu filho comigo e a gente luta junto, para dar um jeito, do que o meu filho longe de mim, para que ele tenha mais conforto. Sim. Mas existe o resgate desse cara.
Bom, o Marius acaba fazendo as pazes com o avô, que é super conservador, mas que se quebra pelo amor com o filho. Só que em um determinado momento, o Marius descobre quem é o Jean Valjean. E ele passa a repudiar o Jean Valjean. Então, ele fica com a Cosette, mas repudia o Jean Valjean. E qual que é a atitude do Jean Valjean? Tudo bem. Pelo bem da Cosette, ele se afasta, só que ele fica tão entristecido, ele fica tão corroído pela tristeza do que aconteceu, que ele começa a adoecer. Caramba, isso não mostra. Quando... são os capítulos na sequência do que não aparece no filme. Quando o Marius entende toda a bondade do Jean Valjean, tudo que ele fez, e ele vai tentar resgatar o contato com o Jean Valjean, ele encontra o Jean Valjean morto. Nossa. Os filmes do Victor Hugo, eles não são fáceis, porque eles não têm finais felizes, assim, cara. Uhum. Tipo, termina bem pro Marius e pra Cosette, porque eles ficam com a fortuna, acho que do Gillenormand, e com a fortuna Caramba. do Jean Valjean? do Jean Valjean, mas o Jean Valjean tem um fim triste, porque ele, ainda que ele tenha visto a Cosette terminando bem, ele mesmo termina entristecido com a injustiça que ele sofreu do Marius. Nossa. E o Marius fica também com remorso por não ter reconhecido. Mas, se eu não me engano, é assim que termina o livro. E o interessante é que essa imagem do Jean Valjean, pensando sobre paternidade, e é algo que eu penso e que já conversei, a gente conversou em fórum de discipulado, tudo você como pai tem que ter a disposição de entregar tudo. Não necessariamente você vai ter que entregar tudo, mas essa disposição de entregar tudo e de repente morrer, como morreu o Jean Valjean, vai fazer com que você tome decisões ao longo do caminho pelo bem das pessoas que estão à sua volta sob a sua responsabilidade. Uhum. Então, o Jean Valjean, o tempo todo, depois que ele é redimido por aquele padre, com atitude de bondade, ele está sempre pensando no outro. Ele está sempre agindo pelo outro. E o resultado disso é que ele tem como se fosse uma graça. Então, ele tem um favor. As coisas vão dando certo para ele, ainda que ele não busque para ele mesmo. É como se Deus falasse assim, cara, se você cuidar das pessoas que estão à sua volta, se você tiver um coração para o outro, eu cuido de você. Agora, se você tiver o coração voltado só para você, que é o caso do Thénardier, cara, nada de graça para você, entendeu? Você está por conta própria. Se você confia em mim, eu cuido. Se você cuidar de você mesmo sem confiar em mim, não é que eu vou te fazer as coisas darem errado, mas você está por conta própria, né? E o mundo jaz no maligno. Aí você está nesse game aí, entendeu? Sim. Esse contraste, ele fica muito, muito forte e muito claro, sabe? Muito bom. Se eu pudesse fazer um resumo, pode ser? Eu ia falar isso. Assim, para resgatar aqui o tema até de paternidade. Que tem alguns, a gente passou por alguns personagens. O Jean Valjean, para mim, é o amor e a bondade bem claros. Thénardier, maldade com egoísmo, bem claro também, a antítese bem forte. O Javert é esse anseio por justiça acima de todas as coisas, que para mim não está correto. Você não pode passar por cima das pessoas e da bondade. O Monsieur Gillenormand, que é o avô do Marius, é um exemplo de teimosia com um conservadorismo tacanho, o qual eu não coaduno, não concordo com isso. Você tem que ser maleável. Sim. O Coronel Pontmercy, que é o pai do Marius, é um exemplo de bondade, mas que não confia que Deus pode transformar as coisas. Ou seja, eu não acho que você deve entregar seu filho para que ele tenha um destino melhor. Não concordo, eu acho que seu filho tem que estar junto com você, que vocês conseguem descobrir uma maneira melhor. E, por fim, aquele padre
para mim, é um tipo do Cristo. Falou assim, eu entrego o que é material, eu compro a sua alma. O que Jesus fez, no final das contas, é comprar a nossa alma. Sim. O que ele usou foi a vida dele. Esse padre aqui não tinha a vida dele para entregar, mas ele entrega a prataria e as pessoas, elas ficam todas assustadas com os valores que ele está demonstrando. Ele falou o seguinte, a prata não é nada perto da regeneração, da redenção da alma desse cara. Isso, assim, enquanto pai, você consegue ver que esse é o seu papel. O seu papel não é segurar tudo para você, justiça, egoísmo, prataria e os outros que se ferrem. Sim. O seu papel é, cara, se tem uma injustiça, você se coloca no lugar certo. Se tem alguém para ser resgatado, você ama aquela pessoa. Se o seu filho está precisando de você, você faz o que é necessário. Acho que é isso, né? Muito bom. Tudo isso daí que você falou agora, acho que traz um desfecho para nossa conversa e também deixar claro como o homem tem um papel de definir identidade, né? Ah, sim. É muito forte. Pelo menos você vê o padre definindo identidade, Sim. você vê o João Valjean definir as identidades, porque não foi só uma, ele definiu da mãe, da Fantine, da Cosette. Acho que do Marius também. Do Marius também, verdade. E acho que do Javert. Do Javert, ele, cara, é muito doido, né? Porque por mais que ele não merecia, ele deu 3 chances pro cara ali e não matou, tanto que ele até pede, né? Por que você não me mata? Não é? O Javert pede. Pede. É verdade. Ele não consegue entender, né? O porquê que ele não faz isso. Bom, mas legal. Para você que ouviu até aqui, fica uma dica, leia. Os livros do Victor Hugo são maravilhosos, alguns são maiores do que os outros, mas eu recomendo muito. O livro nunca vai ser substituído por um filme. Então, se você quiser pegar toda a profundidade de um cara como o Victor Hugo, leia os livros dele. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.